vamos continuar essa história do livro O Evangelho como me foi revelado, de Maria Valtorta. Então, no capítulo 66, mostra que Jesus ele está numa região meio afastada, ele está lá meditando debaixo de uma oliveira, está muito calor, então ele está na sombra de uma oliveira, lá afastado de todo mundo, porque ele se afastava muito, ia muito no meio da natureza, ele gostava de rezar sempre em contato com a natureza. Aí o homem, né, que é o Judas Iscariote, ele viu Jesus lá debaixo da árvore e falou assim, lá está ele, foi animado lá na direção de Jesus. Jesus, a hora que olha assim, né, olha sério e meio triste para Judas e volta a baixar a cabeça. Aí Judas se aproximou de Jesus e falou, te saúdo, mestre, sou eu, Judas Iscariote, você não me reconhece? Não lembra de mim, né? Porque já contamos essa história quando o Judas pediu para ser discípulo de Jesus, né? E Jesus falou assim: não, no momento não, vai, pensa muito bem nisso. Aí Judas falou assim: então, você disse para eu pensar, para me decidir, eu já me decidi, eu quero ser o seu discípulo, por isso que eu estou aqui. Aí Jesus pergunta: por que você vem, Judas? Aí Jesus está triste, assim, sabe, meio triste, uma cara meio de triste mesmo, e até preocupado. E daí Judas falou assim, porque eu já te disse, porque você me disse para eu pensar bem, e agora eu estou decidido, eu quero ser o seu discípulo, porque eu sonho com o reino de Israel, ser um grande reino. Aí Jesus novamente pergunta, tá, mas para que você vem? Por que exatamente você vem? Aí Judas falou assim, por isso mesmo que eu te falei, para reconstruir Israel, para que aqui reine a justiça. Judas, ele é ambicioso, ele é sonhador, ele é sorridente, ele é todo animado, né, com isso. Aí Jesus, meio ainda desanimado, meio triste, fala assim, eu não te procurei, Judas. E daí Judas falou assim, mas eu vim, mestre, eu estava te procurando e eu quero ser o seu discípulo. Jesus fala, você acha mesmo que tenha sido bom para você ter me encontrado? Aí Judas falou assim, sim, você é o Salvador, você é o Messias, sim, é lógico que é, eu quero te seguir. Aí Jesus novamente, por quê? Por que você me procurou, Judas? Aí Judas novamente, mas eu já te disse, mestre, você não me compreende, não me entendeu? Aí Jesus falou assim, pois é, eu compreendi sim, mas quero que tu também me compreendas antes de me seguir. Vem, vamos conversar, vamos caminhar, a gente conversa enquanto a gente caminha. E Jesus levantou e começou a caminhar e conversar com Judas. Aí Jesus falou assim, você quer me seguir, Judas, por causa das suas ideias humanas, por causa de uma vitória humana, porque você acha que eu vou derrotar o governo romano, porque você acha que eu vou derrotar exército. Não, eu não vim para isso, eu vim para servir, eu não vim para trazer esse tipo de vitória humana, o qual você espera. Aí Judas assim, mas você não é o destinado para ser o rei dos judeus? Você não é aquele que fala os profetas, que é o Salvador? Aquele Deus da vitória, do êxito, da missão, que a missão está garantida, que a vitória é certa? Você não é esse o cara, o Messias? Aí Jesus falou assim, falostes bem, eu sou ele. Eu sou esse Messias, eu sou o Verbo, sou aquele que foi profetizado pelos profetas, prometidos aos patriarcas, esperado pelas multidões, o Salvador. Mas por que, ó Israel, te tornasse tão cego, surdo, a ponto de não saberes mais ler, nem ver, ouvir e compreender a verdade dos fatos? O meu reino não é deste mundo, Judas. Ó Israel, eu venho trazer a luz do amor incondicional, essa glória, mas não a luz da glória dos humanos, da terra. Eu venho para chamar os justos ao meu reino. Os meus primeiros seguidores serão aqui de Israel, mas também daqui de Israel, também serão os meus perseguidores, também serão os meus carrascos, será o meu grande traidor. Tipo, Jesus já sabia que era Judas que seria o seu traidor e Judas era lá de Israel, não? Aí Judas falou assim, não, mestre,
Isso nunca vai acontecer. Eu nunca vou deixar ninguém te trair. Eu nunca vou deixar ninguém te perseguir. Eu vou te defender com todas as minhas forças. Aí Jesus falou assim: tu, Judas. E sobre o que funda essa tua segurança de que você vai conseguir ser capaz de tudo isso? E daí Judas falou assim: não, na minha honra de homem, eu prometo, a minha honra de homem fará isso. Aí Jesus fala assim: isso é a coisa mais frágil do que uma teia de aranha, Judas. É a Deus que devemos pedir força, poder para sermos honestos e fiéis. O homem faz obras de homem. Para fazer obras do Espírito e me seguir, a verdade, a justiça e ter essa força significa fazer obras do Espírito e não do homem. É preciso matar o homem para fazê-lo renascer em espírito. E tu é capaz disso, Judas? Então, tipo assim, ele está falando para o Judas, né, que o Judas é dominado através da sua mente, ego, que é chamado que o homem, né, mente, ego. É preciso transcender, matar esse ego para servir o Espírito Santo que habita dentro de nós. E é isso que o Judas não estava entendendo. Era isso, por isso que Jesus queria que ele entendesse isso, mas ele não estava entendendo, não queria entender, eu não era capaz de entender isso, apesar do Judas ser, dentre todos os discípulos, o mais estudioso, mais que tinha maior conhecimento, inteligência, era o Judas. E aí é que está um dos problemas dele. Aí Jesus fala: eu estou destinado a decepcionar muitas pessoas, inclusive você, Judas, eu vou te decepcionar. Não vim aqui para me impor, para fazer guerra. Eu não disputo com os fortes, os poderosos, nenhum reino, nenhum poder. Eu só disputo a Satanás as almas que eu venho para quebrar as correntes que lhe aprisionam e levar de volta com o meu poder de misericórdia, sacrifício, humildade, obediência ao Criador. Você vai se desiludir, Judas, se pensa que eu sou um triunfador sobre Roma, que vem imperar sobre Herodes. Os Herodes, os Césares, podem dormir tranquilo, que eu não estou nem aí com eles, eu não quero tirar a coroa deles, né? Podem ficar tranquilo. Eu vim para servir, eu vim para não vim arrancar o cedro nem a coroa de nenhum rei desse mundo, né? Aí, então, Judas, vai embora, medita, pensa sobre isso que eu estou falando, tá? Antes de tomar qualquer decisão. Aí o Judas insiste: mas eu já tomei a minha decisão, eu quero o seu discípulo. Por que você está me rejeitando, mestre? Por que me rejeita? Aí Jesus fala assim: eu não rejeito ninguém, pois quem rejeita não ama. E o que eu estou fazendo por você é amor, porque eu não quero que um inocente arruine a sua vida. Aí Judas fala: mas eu não vou me arruinar a minha vida seguindo o Salvador, né? Como é que eu vou me arruinar te seguindo? Nunca, jamais. Aí Jesus fala: podes arruinar mais do que a sua vida. Pensa bem nisso, Judas. Pouco será imputado a quem se tornar assassino, pensando que está fazendo justiça. Mas aquele que conhece a verdade, anda com a verdade, que é Jesus, né? Muito será empunhado a quem, tendo-o conhecido, né, a mim, não só o segue, mas se faz inimigo dele. Então, Jesus já jogou meio que uma direta, nem foi indireta, tipo, você vai se tornar meu inimigo. E Judas assim, falando assim: não, jamais, isso não é verdade. Eu te seguirei até a morte. Judas falou assim: eu vou te seguir até a morte, ser fiel a você até a morte, eu vou te seguir. Aí Jesus falou assim: até a morte. É verdade, isso é verdade. Mas depois, e reticências, né? Daí ele perguntou: depois o que, mestre? Aí Jesus fala assim: o futuro está no seio de Deus, vai. Amanhã a gente volta a conversar, né? E daí Judas foi embora. Obviamente que Judas não desistiu.
Aí o capítulo 67 começa mostrando uma cena de 2 homens que estão assim na porta de uma cidade e eles brigaram por causa de burro, porque o burro de um comeu a comida do burro do outro, então, e havia algum conflito entre os dois, já se conheciam, já se não gostavam, aí um pegou como se fosse a lança, uma faca, assim, e ameaçou, e o outro pegou sua faca, e os dois começaram a brigar, gritar, um ameaçar o outro, aí juntou aquela gente assim em volta, né, para ver a briga, e daí Jesus estava andando em direção a essa cidade, a entrar pela porta dessa cidade, aí viu a briga e resolveu parar com aquela briga. Aí ele entrou no meio desses 2 homens que estavam lá com a faca e falou assim: parem agora com isso. E parem em nome de Deus. E os homens, eu quero acabar com esse maldito, sai da frente aí, né? Tipo, sai da frente porque eu vou matar esse daí. E Jesus falou assim: parem com isso. E daí um tentando esfaquear o outro, né? Com a faca, e Jesus no meio. E Jesus usava o seu manto assim para parar, para que eles não se atacassem. O manto de Jesus começou a ficar todo rasgado com a faca. Eles começaram a furar, rasgar. O manto, sai daqui, senão isso vai sobrar para você, né? Tipo, mandando Jesus sair. Sai daqui do meio, não vai sobrar para você, porque a gente meio que quer brigar e deixa a gente brigar, né? Tipo assim. E a multidão, sai daí, tipo, mandando Jesus sair. Sai daí, senão eles vão te atacar. Esses dois estão querendo se atracar, deixa eles, né? Aí Jesus não falou nada. Jesus assim, Jesus só fez assim com a mão, estendeu as mãos e a lâmina da faca dos dois caíram como vidro quebrado no chão, caíram assim, e daí os homens ficaram olhando só aquele cabo da faca sem a lâmina, assim meio assustado, e viram no chão aquela lâmina toda estilhaçada em pedacinhos bem pequenos, como se tivesse quebrado igual vidro. Os homens assim inúteis ficaram com aquilo entre o dedo, assim, meio confuso, meio olhando. Aí Jesus falou: e agora? Onde que está a força de vocês? E daí tinham soldados que estavam na porta da cidade, assim, que observaram aquilo, que eles estavam vendo de longe a briga, observaram aquilo, aí veio um soldado ver aquilo, conferir se realmente o que ele tinha visto era realmente aquilo. Aí ele pegou um pedacinho, assim, da lâmina e até pegou, assim, entre os dedos para ver se aquilo era mesmo lâmina, assim, assustado, né? E o povo todos, né? E daí Jesus falou: e agora, onde está a força de vocês? Sobre o que baseastes o vosso direito? Sobre esse pedaço de metal, que agora está quebrado aí no meio da poeira, não serve para nada? Sobre esses pedaços de metais que não tinha outra força senão a do pecado, da ira de vocês contra o próprio irmão? Infelizes daqueles que se baseiam em meios humanos para vencer e não sabem que não é a violência nunca uma vitória. A vitória nunca vem através da violência, da guerra, da briga, da disputa, mas de sentimentos vitoriosos sobre a terra é a misericórdia, o perdão, o amor. E vós também, ô soldado romano, aí aquele que foi lá curioso para ver os estilhaços da lâmina, né? Eu vim falar para vocês e não só para os judeus, né? Porque eu vim para todos. Eu vim para recuperar todos, inclusive vocês, gentios. Os romanos, eles não eram judeus, e todos os que não eram judeus eram chamados de gentios. Então, eu vim por vocês também. Então, fica aqui e me ouve falar, tipo assim, eu vim por você, não vim só por causa dos judeus, né? Quem não é benevolente com o próximo não pode dizer-se filho de Deus e não pode ter Deus consigo. Pela razão deve saber conduzir-se como homem, pela alma deve saber conduzir-se como santo. Quem assim não faz, coloca-se abaixo dos animais. Então, tipo assim, Deus te deu discernimento, Deus te deu inteligência, e se você não usa isso para fazer o bem, você é pior que um animal. Você se coloca abaixo de um animal. Não seja sempre do sangue de Caim, tipo assim, não seja filhos de Caim. Seja filhos de Deus, que é por amor, né? E não do Caim, que matou o irmão Abel, né? Enfim. Vinde para o caminho da verdade, segui a voz de Deus, aqui é a voz minha, é a voz de Deus. Ame-vos, sede honestos, sede continentes, seja humilde, sejam justos, vai e vão meditar. Mandou aqueles homens que estavam que ele vai embora e vão meditar sobre isso, sobre ser bom, né?
E daí teve uma pessoa lá na multidão, assim, que estava ouvindo ele, por acaso é você o Messias, o tal Messias, que está fazendo um monte de milagre por aí? Aí ele falou assim, sim, sou eu. Aí começou o pessoal, eu preciso de cura, eu também, me cura, eu quero. Aí a multidão começou a vir na direção dele, né, sufocar ele, e daí apareceu o Judas ali correndo para socorrer Jesus, Jesus, e Judas era grandão assim, né, jovem, começou a ajudar Jesus a se esquivar da multidão, e ele, com a ajuda de Judas, Jesus conseguiu entrar na cidade e conseguiram seguir o caminho entrando em Jerusalém. Aí Judas perguntou para Jesus, você vai ficar aqui em Jerusalém? Aí Jesus falou assim, por poucos dias, depois eu vou sair andando pela Judéia. Aí Judas falou assim, eu irei contigo, eu irei te acompanhar, eu vou te seguir. Aí eles pegam e entram no templo de Jerusalém. Eles entram lá no templo, e daí Jesus pede para o Judas, Judas, vai lá até o sacerdote desse templo e fala para ele se eu posso pregar, se eu posso falar aqui nesse templo. Aí Judas falou assim, mas mestre, essa aqui é a casa de Deus, é a casa do teu pai, você não precisa pedir permissão para falar aqui dentro, você é o filho do Criador, você pode falar aqui. Aí Jesus vinha aqui, eu vim justamente para ensinar o respeito, a humildade e a obediência. Então, por uma questão de respeito ao sumo sacerdote desse templo, vai lá e pede para ele se eu posso falar aqui, né? Aí Judas falou assim, mas da outra vez que você veio falar aqui, você não fez isso, tipo, você lembra da outra vez que ele entrou no templo, saiu chutando as barracas, derrubando todas as moedas e falando e pregando? Aí Jesus falou assim, da outra vez ardeu em mim o zelo pela casa de Deus que estava sendo profanada naquele momento, agora a situação é diferente. Na nossa relação, Judas, quem é tu e quem sou eu? Aí Judas falou assim, você é o mestre, eu sou o discípulo. E aí Jesus falou assim, exatamente, eu sou o mestre, você é o discípulo. Então, por que você não me obedece? Queres ensinar o mestre, Judas? O Jesus falou assim, eu sou extremamente obediente ao meu pai, tudo que pede sem questionar. E isso você precisa aprender. Eu sou o mestre e você é o discípulo. Então, me obedeça e faça o que eu estou pedindo. Aí Judas foi lá, tá bom, eu te respeito, mestre, eu vou lá pedir para o sumo sacerdote para você pregar aqui no templo. Aí voltou o sacerdote com Judas, né, e o sacerdote perguntando, qual é o teu nome? Aí Jesus falou, eu sou Jesus de José de Jacó, da estirpe de Davi, e de Maria de Joaquim, da estirpe de Davi, e de Ana de Araão. Maria, a virgem, desposada do templo, porque era órfão do sumo sacerdote, segundo a lei de Israel. Então Jesus aí, ele disse de quem era filho, né? Eu sou filho da Maria, aquela que esteve aqui no templo, que era da estirpe de Davi, que esteve aqui no templo, né? Eu sou filho dela. E se você precisar de provas disso, vai perguntar lá, né, para os sumos sacerdotes. A minha mãe, Maria, era da época do sacerdote Zacarias, tal. Aí o sacerdote falou assim, não preciso perguntar, tá? Eu acredito que você é quem está dizendo, né? Mas por que você quer falar? Como que eu vou saber se você sabe pregar, sabe as leis, sabe falar? Ele falou assim, você me escuta e depois você julga se eu conheço ou não as leis, se eu posso ou não falar de forma justa, né? Ele, tá bom, então tudo bem. Aí o Judas falou assim para Jesus, por que você não falou logo de cara para ele que você é o Messias, que você é o Salvador? Aí Jesus falou assim, não tem porque, tipo, eu me exibir, né? As minhas palavras dirão a verdade, né? Não preciso ficar, tipo assim, não preciso falar o óbvio, né? Quem tem olhos vai ver, vai saber quem que eu sou, não preciso ficar anunciando o tempo todo. Aí, então, no momento de que Jesus estava lá falando no templo, Jesus começou a ensinar, são muitas coisas que ele ensina, lógico que eu faço um resumo bem resumido aqui da história, né, contando a história de uma forma resumida. Aí Jesus começou a explicar para os judeus lá do templo
aquela lei, né, de que ama aqueles que te amam e odeiam o teu inimigo. Aí Jesus começa a explicar assim, mas quem é o teu inimigo? É o teu irmão? É o próximo? Não, o inimigo é aquele que é o maligno que existe dentro de nós, né? Maligno é aquele desamor que existia em Adão, a desobediência de Adão, a tentação é o inimigo. Então, o que a gente precisa odiar é essa tentação que nos impede de ser amor, né? Então, o inimigo que é um tipo Satanás, é aquele que faz mal, é o inimigo do Criador de tudo que existe, do amor, aquele que se opõe ao amor, que impede o amor de resplandecer, esse é o inimigo. É aqueles que devemos estar combatendo, esses inimigos que existem dentro de nós. E eu vos digo, vocês precisam amar aqueles que lhe ofendem, aqueles que lhe fazem mal, e não há ninguém que possa dizer assim, eu nunca ofendi a Deus. Contudo, Deus sempre perdoa infinitamente, e disso é prova o fato do homem ainda estar existindo sobre a terra. Tipo assim, se Deus não fosse por perdão, não existiria mais nenhum homem sobre a terra. Perdoai, pois, como Deus perdoa. Fazei pelo amor de Deus, que vos dá o pão, que lhe deu a vida. Fazer isso por Deus, essa é a lei nova, a lei da primavera de Deus, dessa nova era que vai nascer, do tempo florido da graça, que vai abrir a porta de um novo mundo, de um paraíso para vocês. Amem ao próximo como a si mesmo, e amar não só quem você ama, mas também os inimigos, aqueles que te ofende nesse sentido, né? Aí ele falou, daí ele anunciou, né? Está aqui entre vós já o Cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo, aquele que realizará o batismo através do fogo do Espírito Santo. Aí uma pessoa lá, né, falou assim, você foi discípulo do João Batista? Tipo assim, você está falando tão bonito, você foi o discípulo do João Batista? Ele falou assim, eu fui batizado por João Batista. Aí começou a enaltecer João Batista, ele é um grande homem, muito virtuoso, um verdadeiro profeta, e daí o João Batista, ele já anunciou que o Messias está entre nós, e daí alguém perguntou assim, tá aonde? Aonde? Quem que é? Aí Judas levantou, é ele aqui, ó, é Jesus que é o Messias, acorda minha gente, ele é o Messias, e eu sou discípulo do Messias, do grande Messias, né? Aí todo mundo, é ele o Messias? E daí todo mundo se aproximando, todo mundo assim, meio assustado ao mesmo tempo se aproximando, e alguns pedindo cura, porque onde Jesus ia, ele sempre fazia os milagres da cura, né? Aí ele começa a fazer cura nas pessoas que estavam doentes, os milagres, e daí esse capítulo acaba por aqui, que foi o capítulo 68. Tá? E daí, no próximo capítulo, continuar essa história com Jesus instruindo, ensinando algumas coisas para o Judas Iscariotes, que é um capítulo interessantíssimo. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas para que mais pessoas conheçam essa história que acende a chama do amor no nosso coração, que tem ensinamentos tão profundos e tão lindos e tão preciosos. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Gratidão. Até o próximo capítulo dessa história, que está interessantíssima. Namastê.